Abençoa a liderança dessa igreja. Abençoa o pastor dessa igreja. E abençoa também este fraco vaso de barro, tão frágil, mas que o Senhor escolheu para trazer a Tua palavra, que ela seja muito poderosa e nos leve para mais perto de Ti. Dá-nos o batismo do Espírito Santo, enxuga as lágrimas, fortalece e abençoa cada um individualmente. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso maravilhoso e querido Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meu Deus é um Deus do impossível. Dá um abraço em quem está perto de você. Diga: Deus abençoe a você e a mim também. Reparte a bênção, porque a Bíblia diz que Deus vai abençoar a você. Abençoe o seu irmão. Isso, pode colocar o DVD lá enquanto os irmãos se abraçam. Vamos cantar de novo, é tão bonito esse hino. Jeová Jireh, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus. Amém? Eu queria fazer 3 pedidos especiais para a igreja. Pode me ajudar? Número 1, não faltem a nenhum culto da igreja essa semana de oração. Você venha do trabalho, venha como está, literalmente, venha como está. Vem para cá. A gente vai ter momentos de oração, de histórias e experiências de 40 anos de ministério, porque antes de eu fazer teologia, eu já fazia evangelismo. Eu vou repartir com os irmãos. Eu não gosto de pregar para bancos vazios. Os bancos já são convertidos, não é, irmãos? Eles não saem da igreja nunca. Então eu quero pregar para os irmãos. Venha. Se você estiver cansadinho, venha. Então, por favor, não falte. Se alguém ia faltar essa semana de oração, não falte. Se alguém ia viajar, por favor, irmãos, não viajem. Se alguém ia ficar doente, por favor, não fica não. Por acaso alguém ia morrer, misericórdia, não morre não. Eu quero que você esteja toda essa semana de oração aqui com a gente. Segundo pedido que eu vou fazer, traga amigos visitantes para estar aqui conosco. A mensagem que eu vou trazer cada noite vai fazer um apelo para a igreja e também para os amigos visitantes. Terceiro pedido, eu queria ter aqui uma corrente, eu chamo a corrente do poder, a corrente do jejum. Cada dia da semana, um grupo de pessoas dedicando a Deus um dia de jejum. Você teria coragem de dedicar a Deus um dia de jejum? Jejum é muito bom para a saúde física, desintoxica. É muito bom para a saúde mental. Tem vários artigos lá, os médicos descobrindo uma das melhores prevenções ao mal de Alzheimer e Parkinson é o jejum. E Ellen White escreveu isso, irmãos, há 100 e tantos anos. E o jejum é muito bom para a saúde espiritual, porque Jesus disse: esta casta de demônios não se expulsa, a não ser através de oração e jejum. Jejum é um período de 24 horas, se abstém do alimento. Pode ser do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro. Pode ser do meio-dia. Você consegue almoçar, comer bem ao meio-dia, você vai comer no outro dia, naquele horário. Também é um período de jejum, mais fácil até para quem tem dificuldade de jejuar. Mas o importante é você compartilhar, só para a gente ver, queridos,
milagres acontecendo aqui na vida da igreja. Nós vimos aí a lição da escola sabatina. Milagre não é a maior prova de que Deus está presente na vida da pessoa, mas também Ellen White escreveu isso. Jesus disse: farão as obras que eu faço, farão maiores ainda. Você gostaria de ver bênçãos acontecendo aqui na sua vida? Você pode ajudar? Um dia de milagre, de jejum, em favor da igreja, em favor desse vaso de barro tão fraquinho. Tem coragem de dedicar a Deus um dia de jejum? Num país de tanta fartura? Tem coragem? Quantos aqui tem coragem de dedicar a Deus um dia de jejum? Essa semana. Aleluia, graças a Deus. Olha, quase toda a igreja. Quem não levantou a mão está morrendo de inveja, mas com certeza tem alguma dificuldade. Rapidinho, não vou fazer escala, mas tem alguém que está em jejum hoje? Ou pode começar hoje? Muito bem, então já começou a corrente do poder. Amanhã eu vou falar sobre segredos da felicidade conjugal. Eu sou psicólogo de família também. Tem alguém que gostaria de jejuar amanhã pela sua família, pelo seu lar? Tem alguém que pode continuar amanhã o jejum? A corrente não pode ser interrompida. Quem quer fazer amanhã? Alguém me ajuda? Amanhã é o dia da festa lá, não é? Não tem problema, você começa depois do almoço lá. Depois do feijão com arroz. Não tem problema, ok? Então melhorou a proposta. Continua então amanhã. Segunda-feira eu vou falar sobre cura para os traumas emocionais. Você tem visitantes? Convida para amanhã e segunda, que é muito bom. Falar sobre depressão, ansiedade, medo, preocupações, medo do futuro. E é o dia de você jejuar pela sua saúde. Tem alguém que gostaria de jejuar então na segunda-feira? Ótimo, está continuando a nossa escala. Terça-feira eu vou falar sobre o pecado que não tem perdão. Pecado contra o Espírito Santo. Falar sobre a Trindade, a divindade do Espírito Santo e como alcançar a vitória sobre o pecado. Tem alguém que gostaria de jejuar na terça-feira e está precisando de uma vitória na vida espiritual? Terça-feira, quem pode jejuar? Ótimo, obrigado. Quarta-feira, irmãos, sermão mais alegre da semana. Eu vou falar sobre finanças da família. Como se tornar mais rico. Eu descobri o segredo, viu? Vou mostrar um texto da Bíblia, fala que você vai ter dinheiro para emprestar para muita gente e você não vai pedir emprestado para ninguém. Está na Bíblia, eu descobri. Quantos gostariam de jejuar na quarta-feira pela sua vida material? Está precisando de uma bênção? Ótimo, muito bom. Alguém disse: pastor, vou ter que jejuar a semana inteira. Não, calma aí, Deus vai ouvir a sua oração. Quinta-feira, eu vou falar sobre Icabô ou Ebenezer, bênção ou maldição. Como que acontece um, como acontece o outro. Tem alguém que gostaria de jejuar na quinta-feira, para que aconteçam milagres na sua vida? Ótimo. Sexta-feira à noite, eu vou falar sobre eventos finais, que eu vou falar hoje à tarde também. E no sábado de manhã, eu vou falar sobre um encontro marcado, céu, a volta de Jesus, etc. E a gente vai terminar no sábado à tarde, com o batismo em nome de Jesus, e a gente vai falar sobre a revanche. Deus que não perde nenhuma batalha, não quer que você fique derrotado. Então, quem gostaria de jejuar sexta e sábado que vem, outro final de semana? Levante a mão para concluir a nossa equipe. Muito obrigado. Hoje à tarde, eu quero convidá-los, irmãos, 18h30. Eu insisti com o pastor Jimmy para fazer 18 horas, mas ele disse que 18h30 todo mundo vai estar lá no nosso auditório. Eu tenho um pequeno vídeo de uns 15, 20 minutos sobre mensagens subliminares. Filmes, desenhos,
Nintendos, videogames da Disney, que estão tirando nossos filhos da igreja. Depois eu vou falar sobre eventos finais, ok? De pezinho, só um minutinho, de pé. Deus é tão bom. Deus é um Pai. Cante. Sobe o que usa. Querido Deus, nós vamos abrir a Tua palavra agora. Fala o nosso coração. Nos ajuda a entendê-la. E que ela nos leve para mais perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Quem tem a sua Bíblia, abra conosco. Mateus, capítulo 27, o verso 3, 4 e 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos sacerdotes, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: isso é contigo, o que nos importa? Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ainda leiam comigo Lucas capítulo 23, verso 32. Lucas 23, 32. E também eram levados outros 2 que eram malfeitores, para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Amém. Querida igreja, eu quero falar sobre o Calvário de todos nós. Toda a humanidade estava presente ali junto à cruz. Você e eu estávamos ali também. Eu quero descrever aqui 4 personagens diretamente ligados ao Calvário. Eu quero que você tente descobrir com qual deles você se identifica. O primeiro chamava-se Judas Iscariotes. Queridos, temos muito a aprender na vida dos heróis da fé, mas temos muito a aprender também na vida dos covardes e fracassados. O que é que tornou Judas o vilão da história? Eu nunca vi uma mãe colocando no filho o nome de Judas Iscariotes. Alguém já viu? O que é que podemos aprender da vida infausta de Judas? Em primeiro lugar, ele uniu-se a Cristo por interesses e não por amor. A senhora White diz que quando Jesus estava escolhendo os 12, Judas deu um passo à frente, como se oferecendo para fazer parte do grupo de elite. Ele achava que Jesus ia estabelecer um reino material, e ele queria ser o primeiro, o ministro da fazenda nesse reino. Queridos, quando alguém vem para a igreja por qualquer interesse, e não por amor a Cristo Jesus, a sua jornada espiritual é muito curta e passageira. Outro problema na vida de Judas, ele desenvolveu muito o espírito da crítica. Infelizmente, irmãos, a crítica está assumindo um caráter alarmante no meio do povo de Deus. Eu não sei aqui
Mas no Brasil, muitos e muitos bancos de igreja estão vazios. Sabe por quê? Por causa da língua de alguém. Não admira que Ellen White escreveu: quem fala o mal de seu semelhante é o mais eficiente servo de Satanás. Servo do diabo, irmão. Não importa se está na igreja batizado, se tem cargo na igreja, mas se gosta de falar o mal da vida alheia, é um instrumento do inimigo. Aprendi um pensamento que diz: pessoas superiores falam de princípios, pessoas médias falam de coisas, e pessoas baixas falam de pessoas. É forte, não é? Vamos repetir juntos? Pessoas superiores falam e delicadas e perfumadas que havia encontrado. O urubu voltou contando dos restos podres que havia encontrado. Querido irmão, você está mais para um beija-flor de Jesus ou para um urubu de Satanás, que fica criticando, comentando mal o erro dos outros. Judas criticava o pastor, a igreja, a tudo e a todos. Outro problema na vida de Judas, irmãos, ele não fazia trabalho missionário. Dos 12 apóstolos, o único que não se tornou missionário, tornou-se traidor. Você tem feito trabalho missionário? Você costuma levar na bolsa, no bolso, no seu carro, algum folheto, algum curso bíblico, um DVD, para evangelizar alguém? Infelizmente, queridos, a maior parte da igreja não está fazendo nenhum tipo de trabalho missionário. E sabe uma das razões? A maior parte da igreja acha que quem tem que pregar são as autoridades da igreja. O pastor, o ancião, o obreiro bíblico. Acontece que durante a semana, vocês estão em contato com milhares de pessoas, que talvez o pastor jamais irá conhecê-lo. Então, a única condição que Deus tem para pregar aquelas pessoas que vocês conhecem é através de vocês, queridos. Não fica esperando pelas autoridades da igreja. Escute essa história real. Porto Alegre, depois do meio-dia, o pastor já estava em casa no sábado. Alguém bateu a porta. Era um irmão pobre de um bairro distante. Chorando muito, disse: pastor, o senhor pode fazer o sepultamento do meu filhinho hoje às 3h? O pastor foi. Casa simples, família humilde. Lá em cima da mesa, na sala, estava o caixãozinho branquinho. E um garotinho de 3 anos estava morto. Lindo garoto, robusto. E o pastor perguntou: como morreu essa criança? Ele contou, ele disse: pastor, domingo passado, cavamos um poço aqui nos fundos do quintal. Ao meio-dia, à tardinha, o buraco do poço estava pronto. Estava cheio d'água. Só que não deu tempo de fazer a casinha do poço, porque começou a chover. Porto Alegre às vezes chove a semana inteira, sem parar. Choveu até quinta-feira à noite. Sexta de manhã, amanheceu o sol radiante, bonito. Os 4 filhinhos do casal foram brincar naquele monte de terra ao lado do poço cheio d'água. Brincaram até que ao meio-dia a mãe os chamou para almoçar. Lavaram as mãos, se assentaram à mesa. Quando a mãe foi orar, sentiu a falta do nenê. Onde está o nenê? No quarto? Não está. No banheiro? Também não. Aí a mãe começou a pedir socorro para o vizinho da esquerda, à direita, na frente, atrás. E os vizinhos começaram a procurar na rua, na outra esquina. Até que 2 homens se lembraram de procurar lá nos fundos do quintal. De longe, viram o garotinho caído no poço cheio d'água, se debatendo, se afogando. Um deles gritou: olha lá onde está a criança. O outro segurou aqui, irmãos, pelo braço e disse: não toque no menino, porque você vai se complicar.
porque agora só as autoridades é que podem tirá-lo dali. E ficaram parados, até que veio outro homem gritando: olha lá onde é que está a criança. Esse aqui tentou segurá-lo também, dizendo: não toque, só as autoridades. Ele disse que autoridade que nada, e foi correndo. Só que agora era tarde demais. O garotinho havia acabado de morrer afogado, porque alguém achou que só as autoridades poderiam tirá-lo dali. Queridos, essa história verídica impressiona você? Claro que sim, você não é insensível. Não esqueçam, queridos, a senhora White disse que ao redor de nós, milhares de pessoas estão literalmente morrendo no poço, no abismo do pecado, da perdição. Ela diz que Deus está perguntando: onde estão as mãos, onde estão as vozes para tirá-las de lá? Onde estão as mãos, onde estão as vozes? Por favor, não esqueça, Ezequiel 3, 17 a 19, fala que você é um atalaia sobre a casa de Israel. Você não avisar o ímpio, ele morrer no seu pecado, a Bíblia diz que Deus vai requerer o seu sangue das tuas mãos, querido irmão, querida irmã. Está se lembrando dos seus vizinhos à direita, à esquerda, colega de trabalho? Irmão White viu em visão o dia do juízo, bolas de fogo caindo sobre a terra, muitos perdidos, irmãos, correndo de um lado para o outro, os olhos esbugalhados de medo, de pavor, se aproximavam de adventistas com o dedo em riste, gritando: você sabia que ia acontecer essas coisas, por que você não me avisou? Por que você não me falou nada? Por que não? Judas Iscariotes não fazia trabalho missionário. Outro problema na vida de Judas é que ele desenvolveu muito o amor e o interesse pelo dinheiro. Não é pecado você buscar bênçãos materiais. Vou falar isso na quarta-feira à noite. Muitos vieram do Brasil aqui em busca de um futuro melhor para a sua família. Deus abençoe você. Está na Bíblia, Deus quer abençoá-lo. Só que Judas chegou a um ponto em que ele trocou a Cristo por um pacote de moedas. Muita gente tem trocado a Cristo por um emprego onde vai trabalhar no sábado. Muita gente está vendendo a Cristo, roubando de Deus no santo dízimo, nas sagradas ofertas. Como que você quer ir para frente, querido irmão, se você se agarra a coisas onde não tem a bênção de Deus? Ellen White escreveu que quem rouba aquilo que é de Deus, um dia pode perder até aquilo que Deus lhe deu. Judas Iscariotes percebeu que um pacote de dinheiro sem a bênção de Deus não traz felicidade. Ele foi colocar uma corda no pescoço e se dependurou no galho de uma árvore, tendo o trágico fim de um suicida. Ele morreu perdido dentro da igreja, irmãos, como membro da igreja, como um líder da igreja. Eu pergunto a você, é possível alguém morrer perdido dentro da igreja? Sim ou não, irmãos? Tendo um mesmo cargo na igreja? Queira Deus que não haja nenhum Judas aqui nessa manhã, amém? O outro personagem do Calvário, aquele que estava à direita de Cristo, também pregado a uma cruz, a história chama-o de Dimas, o bom ladrão. Ele havia se criado na igreja, na sinagoga, nos caminhos de Deus. Provavelmente quando jovem, más companhias o tiraram dos caminhos de Deus. Foi para o mundo do pecado, do crime, finalmente procurado pela polícia, preso e condenado à morte. Dimas estava pregado àquela cruz. Queridos, ninguém pode imaginar o que é que Satanás pode fazer com alguém que se afasta de Deus. Estava numa semana de oração em Brasília,
almoçar com uma querida família. A hora do almoço, a dona da casa perguntou: pastor, lembra do meu tio que o senhor batizou lá no interior do Paraná? Eu disse: sim, eu lembro. Ele está firme na igreja? Ela disse: não, pastor, ele saiu da igreja, se envolveu com drogas e com drogados, e um dia, numa queima de arquivo, lá no meio dos traficantes, ele foi cravejado com 38 tiros. Ele morreu no meio dos traficantes. Que quadro triste, irmãos. Alguém que foi batizado, alguém que aceitou a Jesus como Salvador, mas se afastou, morreu lá no meio dos traficantes. Dimas estava pregado àquela cruz. Ele acompanhava a multidão, zombando, escarnecendo de Jesus. Só que de repente ele para, irmãos. Ele nota que em meio a toda aquela multidão enlouquecida, o único semblante que irradiava amor era o rosto de Cristo. E ele começa a pensar: será que não é este o Messias que havia de vir? Não é este o Messias que a minha mãe falava quando eu era criança, a minha professora na escola sabatina? Ele começa a sentir uma atração pelo Deus homem que ali estava. E quando o mau ladrão zomba de Cristo, ele o repreende dizendo: escuta, tu nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós recebemos o que merecíamos, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Queridos, consegue imaginar a cena? Por favor, me acompanhe em pensamento. Jesus olha para Dimas. Dimas olha para Jesus. Os olhos do pecador se encontraram com os olhos do Salvador. Dimas vê ali a última oportunidade de perdão, de esperança, de salvação. E quando ele dirige a prece: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, a resposta de Jesus não precisou esperar. Em verdade eu te digo hoje, eu te prometo hoje, um dia tu estarás comigo no paraíso. Vocês sabem que Jesus não foi ao paraíso aquele dia? Domingo de manhã, Maria Madalena quis abraçá-lo. Ele disse: não me toques, porque ainda não subi ao meu Pai. Os ladrões também não foram ao paraíso, porque a Bíblia diz que eles foram tirados da cruz, quebradas, esmagadas as pernas com marretas, e deixados ali ao relento. O frio enregelante do deserto à noite, o calor escaldante do deserto durante o dia, nem um copo d'água, nem um prato de comida, ninguém podia ajudá-los. Diz a literatura hebraica que às vezes levava uma semana para morrer esses pobres marginais. Então, Dimas morria um pouquinho cada dia, mas a cada momento soava-lhe aos ouvidos a promessa: tu estarás comigo no paraíso. Queridos, eu não precisava ouvir mais nada de Jesus. Aldrovando: tu estarás comigo no paraíso. Jimmy, Davi, Paulo, Carla, João, Maria, você também gostaria de ouvir Jesus dizendo: tu estarás comigo no paraíso? Quantos gostariam de ouvir? Eu quero falar em nome de Deus. Jesus está aqui nessa manhã, está passando por entre essas fileiras de banco, está olhando bem nos seus olhos e dizendo: meu filho, minha filha, você também estará comigo no paraíso. Como diz o pastor Bulhão, para Deus, você é a coisa mais linda que Ele tem aqui nesse mundo de pecado. Amém, irmãos? Escute, Dimas andou mal, ele andou longe de Deus, mas ele terminou bem a sua jornada aqui nesse mundo. Ele terminou nos braços de Deus. Será que estou pregando para alguém aqui nessa manhã que não está bem na vida espiritual, tem andado um pouquinho longe de Deus? Volta, querido irmão, volta, querida irmã.
Porque o importante é você terminar bem a sua jornada aqui nesse mundo. Seja no dia da volta de Jesus, ou seja, quando o seu coraçãozinho parar de bater, que você esteja realmente nos braços de Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus, a igreja tem muitos Dimas, homens e mulheres, que tiveram seus tropeços e fracassos, mas foram reerguidos pela graça de Deus, estão terminando bem a sua jornada. Amém? Último personagem, aquele que estava à esquerda de Jesus. Ele tinha o nome de Gésteras, o mau ladrão. Coração duro como a pedra. Nem mesmo o quadro de um Cristo crucificado poderia comovê-lo. Ele preferiu viver no pecado e morrer no pecado. Sabe que muitos são como Gésteras, não se convertem, não se comovem, não se arrependem, nem com as lágrimas da esposa, do marido, do filho, do pai, da mãe, que chora, apela, implora, vamos para a igreja, volta para a igreja. São pessoas que estão resistindo aos apelos do Espírito Santo, irmão. Será que estou pregando para alguém aqui que está vivendo no pecado, correndo o risco de morrer no pecado? Eu tive um irmão meu, 33 anos de idade. Ele morava em Curitiba, 1,99 m de altura. Uma saúde de fazer inveja para qualquer um. Ele tinha um time de futebol, irmão. Ele era capaz de jogar bola domingo, das 9 da manhã às 2 da tarde, sem parar. Só que o meu irmão estava com um problema, estava afastado da igreja. Ele era da Polícia Militar do Paraná. Às vezes tirava plantão no sábado. Eu fiz uma viagem de Porto Alegre a Curitiba só para fazer um apelo para o meu irmão. Irmãos, que coisa triste quando eu abri a geladeira da casa do meu irmão e vi ali uma garrafa de bebida alcoólica. Prova insofismável de alguém que não está bem diante de Deus. Não está bem não, irmão, não está bem. Tem gente que acha normal um pouquinho de bebida alcoólica, assistir determinados programas na televisão, no computador. Não está bem não, meu irmão, acorda. Eu fiz um apelo para meu irmão, falei, mano, volta para a igreja, os caminhos de Deus, onde nós somos criados. Ainda lembro do meu irmão, bem alto, braços cruzados, assim, me olhando. Falou, não, mano, não tenho condições de voltar para a igreja. De vez em quando eu tenho que tirar plantões ao sábado. Quem é que vai dar de comer à minha família? Eu falei, mano, venha como estás, venha como pode. Aos poucos Deus vai resolvendo. Ele falou, não tenho condições de religião. Fazer o quê? Orei com meu irmão e fui embora. Vocês acreditam, irmãos? 4 meses depois, meu irmão estava andando com um amigo no centro da cidade de Curitiba. Ele sentiu aqui uma dor no peito, foi se sentar na calçada, ele caiu morto. Morto como um passarinho, um ataque cardíaco fulminante. Não houve nem tempo de dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Humanamente falando, quem é que me dá a certeza de ver o meu irmão no dia da volta de Jesus? Para que viver no pecado, querido irmão? Quando você pode viver na alegria da salvação em Cristo Jesus. Lá no interior do Paraná, onde me criei, tinha um homem da cobra. Não sei se alguém aqui conheceu, mas ele gritava, olha a cobra, vai sair a cobra. E quando eu reuni uma grande multidão, ele vendia os produtos naturais dele, ele tinha uma caixa muito grande, ele abria a caixa e saiu uma serpente enorme, ensinada. E ele gritava, pula, a cobra pulava no seu corpo. Gritava, enrola, a cobra enrolava no pescoço. Gritava, salta, e a cobra saltava de volta ali para a caixa. Ele fez isso centenas de vezes. Até que um dia, irmãos,
diante de uma grande multidão. Ele abriu a caixa e gritou, pula. A cobra pulou em seu corpo. Gritou, enrola. A cobra enrolou. Aí ele gritou, salta. Só que dessa vez a cobra não saltou. A cobra começou a apertá-lo, estrangulando. 3 minutos e ele caiu morto, no meio da multidão. Salário do pecado é o quê? É a morte. Tem muita gente que brinca com o pecado. Depois que vem o salário, aí reclama de Deus. A morte, a dor, o sofrimento não é salário de Deus. É consequência do pecado. Esses dias eu estava lendo lá nas terras da Groenlândia, os esquimós. Tem muita região onde os esquimós não têm uma casa para morar. Vocês sabiam? Nem para dormir à noite. E há o perigo de ataques de lobos famintos. Sabe o que eles fazem, irmãos? Para se ver livre dos lobos, eles pegam um punhal bem grande, enterram o cabo do punhal bem firme na neve, matam uma raposinha, um bichinho, e embebeda a lâmina do punhal com o sangue daquele animalzinho. O lobo chega à noite, faminto e sedento de sangue, sente o cheiro do sangue, vai lá onde está o punhal, começa a lamber a lâmina do punhal. Só que a lâmina corta a língua do lobo, sai mais sangue, e ele bebe com mais sofreguidão, e sai mais sangue ainda, e ele bebe mais rápido, até que literalmente ele cai morto, esvaído em sangue ali junto ao punhal. Que ilustração tremenda, queridos, para nós entendermos o perigo do pecado. Tem muita gente que começa a lamber o punhal do pecado, das novelas, das músicas mundanas, das diversões mundanas, dos sites proibidos na internet. Lá no Brasil, em Campinas, uma querida irmã estava acompanhando uma novela. Ela morava na frente da igreja, do outro lado da rua. Era só atravessar a rua e estava na igreja. Estava acompanhando uma novela. Terça-feira à noite, terminou o capítulo bem naquele auge. Chegou quarta noite, ela pensou, vou à igreja ou fico na novela? Fico na novela ou vou à igreja? Ela foi ficando. Ouviu os irmãos cantando hinos, o pastor pregando, ficou até terminar a novela. Quando terminou, ela resolveu ir um pouco à igreja. Quando ela desligou a TV, apareceu na tela da televisão Satanás, pessoalmente, e disse, muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Isso prova que você é minha, e não daquele Cristo, daquela igreja que eu detesto. Irmãos, ela saiu correndo para a igreja, gritando, pedindo socorro, tão desesperada que não viu um carro que vinha em alta velocidade. Ela foi jogada a muitos metros, foi em coma para o hospital, 4 dias em coma. Ela voltou a si, de repente, mandou chamar o pastor, e ela contou, disse, pastor, eu estou morrendo, porque eu assisti a novela, e aconteceu isso, o diabo diz, quem assiste novelas é dele. Eu sei que eu vou morrer, mas por favor, pastor, peça na nossa igreja, para nossos irmãos não assistirem novela. O diabo diz que é dele quem assiste novela. Irmãos, dali a 1 hora, ela voltou ao estado de coma. E no outro dia ela estava morta. Estava morta, irmãos. Gestras, ele preferiu viver no pecado e morrer no pecado. Será que tem alguém aqui vivendo no pecado? Correndo o risco de morrer no pecado? Eu tenho uma sugestão melhor. Me acompanhem comigo em pensamento. Olhem para aquele que estava na cruz no meio. Nosso querido Jesus. Ele não tinha pecados. A Bíblia fala que ele tomou sobre si as nossas
iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu gosto de um pensamento que diz assim, quando olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. Vamos repetir juntos, em voz audível, para você decorar? Vamos lá? Quando olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando olho para Jesus, não vejo como me perder. Eu quero convidar a querida igreja, 5 minutinhos, queridos, me acompanhem em pensamento. Vamos olhar para Jesus, os últimos momentos da sua vida. Olhe para Jesus no Getsêmani, ajoelhado, suando gotas de sangue. Os pecados do mundo inteiro estavam ali sobre o Filho de Deus. Em agonia ele ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Você já orou assim alguma vez? No momento de prova, de tentação, orar, meu Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Olhe para Jesus sendo preso, julgado e condenado injustamente. Olhe para Jesus desnudo, amarrado a um poste e sendo cruelmente açoitado. 39 chibatadas, a Bíblia fala que 2 vezes ele foi açoitado. Alguém aqui assistiu aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Aquele filme é real, irmão. Ele leu o livro Desejado de Todas as Nações, antes de fazer o filme. E no Desejado, Ellen White diz que o objetivo de Pilatos era deixar Cristo respirando, semi-morto, para despertar a misericórdia da multidão, para que não o levassem à crucifixão. Aqueles açoites eram feitos de tiras de couro, trançados com pontas de ferro, pregos, ossos e metais. Era para dilacerar e rasgar as costas do condenado. Olhe para Jesus caído naquela poça de sangue. Alguém o levanta e coloca sobre seus ombros aquela cruz pesada. A natureza humana não podia resistir. Sem se alimentar à noite, sem ter dormido, havia perdido muito sangue. 2 vezes ele caiu ao peso da cruz. Simão Cirineu ajudou a levar a cruz até o Gólgota. Lá em cima, no topo do Calvário, você sabia que Jesus poderia ter cruzado os braços e voltado para o Pai? Poderia ter chamado uma legião de anjos, fulminado com aquela multidão, porque ele já havia provado que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Só que Jesus olhou o passado, o presente e o futuro. Você sabia que Jesus viu a mim e a você naquele momento? Viu que se deixássemos sem seu amor, seu sacrifício, estaríamos para sempre perdidos a morte eterna, como resultado do pecado. Então Jesus decidiu se deitar naquela cruz. Você consegue ver aquela marreta bem grande nas mãos do carrasco? Ei, me acompanhe aqui, olhe para cá. Gostei de ver a professora dizendo, quando a gente está conversando, olha para o outro, né? Olhe para cá, escute. Consegue ver o carrasco com aqueles pregos bem grandes, enferrujados, sendo colocados nas mãos e nos pés de Jesus? Consegue ouvir o barulho da marreta? E aqueles pregos atravessando a tenra carne das mãos e dos pés de Jesus. Havia um buraco na rocha preparado para o pé da cruz. A cruz foi levantada e jogada naquele buraco. O impacto rasgou ainda mais as carnes do Filho de Deus. Olhe para Jesus suspenso entre o céu e a terra. Cada gota daquele sangue está gritando, meu filho, eu amo a você. Eu quero salvar a você da ruína e do pecado. Será que esse sacrifício foi em vão para você? Aquele amor é tão alto que nos leva até Deus. Aquele amor é tão amplo que abarca o mundo inteiro.
Aquele amor é tão profundo que ele atinge o mais indigno dos pecadores, inclusive eu e você que aqui estamos nessa manhã. Olhe para Jesus. Cada gota daquele sangue está gritando: meu filho, eu te amo. Lembra da história do menino que chegava em casa da escola sempre triste, porque a mãe tinha as mãos tortas, feias, queimadas. Um dia ele chegou chorando em casa, a mãe perguntou por quê. Ele disse: mamãe, por que a senhora não tem as mãos bonitas como a mãe dos meus amigos? Por que a senhora tem as mãos tão feias, tortas e enrugadas? A mãe disse: sente-se aqui, meu filho, está na hora de você saber. Você era apenas um bebê. Seu pai havia morrido num acidente. Mamãe tinha que lavar roupa para fora, para comprar o leite, o alimento para você. Um dia deixei você dormindo em nossa velha casa de madeira. Peguei uma enorme trouxa de roupas e fui lá para o córrego, para o rio. Estava lavando roupa. Quando eu olhei para trás, a nossa casa havia pegado fogo. Estava em chamas. E eu corri, filho. Eu corri para salvar a você. Mas quando eu cheguei na porta de casa, 2 grossas vigas, como essas aqui, em brasas, em chamas, haviam caído do teto, estavam trancando a entrada da porta. Eu não conseguia entrar. Foi quando você começou a chorar lá no bercinho, como que pedindo socorro da sua mãe. Filho, com o sacrifício que só uma mãe pode fazer, eu tirei aquelas vigas de madeiras em brasas com as minhas mãos. Abri caminho entre as labaredas, fui de onde você estava, o escondi em meu corpo e saí correndo porta fora. Filho, para você não aconteceu nada, mas a mamãe ficou com o corpo todo queimado, as mãos tortas e queimadas. Sabe para quê? Foi para salvar a você. O menino parou de chorar, levantou-se de onde estava, veio até a mãe, beijou carinhosamente as mãos da sua mãe e disse: mamãe, como eu amo a senhora, como eu amo as suas mãos. Para mim, elas são as mais lindas do mundo, porque elas me salvaram. Sabe, queridos, daqui a pouco tempo, todos nós estaremos no céu com Jesus, amém? Uma das cenas que mais me emociona pensar vai ser quando, um a um, passarmos na presença de Jesus. E Ele vai colocar em nossa cabeça uma linda coroa, a coroa da vida. Quando chegar a minha vez de receber das mãos de Jesus a coroa da vida, eu tenho pensado, irmãos, que não interessa se vai ter uma fila enorme atrás de mim, ou se eu vou ser o último da fila, último dos mais indignos pecadores. Mas quando chegar a minha vez, eu quero pedir licença para Jesus. Eu quero colocar aqui as minhas mãos nas mãos de Jesus. Vocês sabiam que para sempre Ele vai ter nas mãos e nos pés as marcas dos pregos lá da cruz? Eu quero colocar aqui as minhas mãos nas mãos de Jesus. Eu quero olhar bem nos olhos do meu querido Jesus e do fundo do coração dizer: obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu grande amor por mim. Obrigado porque quando eu estava abatido, machucado, ferido, desanimado, tentando desistir de tudo, essas mãos me levantaram e me mostraram o caminho que eu devia seguir. Queridos, a Bíblia não fala que ninguém irá chorar lá no céu, não. Fala que Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. Porque eu me imagino, irmãos, me debulhando em lágrimas aos pés de Jesus. Imagino também Jesus me levantando,
me enxugando as lágrimas e dizendo: filho, entra no reino que está preparado desde a criação do mundo. A minha pergunta nessa manhã: você também vai estar lá? Você também gostaria de estar lá no céu? Colocar as suas mãos nas mãos de Jesus e agradecê-lo pessoalmente por tudo que Ele fez por você, por mim? Quantos gostariam de estar lá naquele dia? Não leva a mal eu ser enfático na pergunta. Você realmente vai estar lá? Já decidiu que aconteça o que acontecer, você jamais vai se afastar dos caminhos de Deus? Vai permanecer firme até receber a coroa da vida eterna? Deus já me deu a alegria de levar ao batismo mais de 6.000 pessoas, Deus seja louvado. A maior parte dessas pessoas vieram por amor, mas eu poderia contar de muitas que vieram pela dor. Me permitam terminar, queridos, contando uma dessas histórias. E por favor, entre comigo dentro dessa história. Eu quero que você faça parte dela também. Eu era pastor na cidade de Lajeado, 120 quilômetros de Porto Alegre. O doutor Elias conheceu aquela região. Era uma quinta-feira de manhã, eu estava saindo para o trabalho. O telefone tocou em minha casa. Do outro lado da linha era uma senhora perguntando: o senhor é o pastor Aldrovando Araújo? Eu disse sim. Ela disse: pastor, eu sou a cunhada da Doris Scarpini. O senhor se lembra da Doris? Falei: desculpa, irmã, eu não lembro. Por favor, pastor, tente se lembrar. O senhor batizou a Doris há 18 anos atrás na cidade de Montenegro. Eu falei: peraí, Montenegro? A família Scarpini? Sim, eu me lembro da Doris. Pastor, a Doris tinha 10 anos de idade quando o senhor a batizou. Ela se criou na igreja. Aos 18 anos era uma garota muito linda, encantadora, cheia de futuro. Só que apareceu um rapaz totalmente mundano. Começaram a namorar. Ele a tirou da igreja. Foram viver juntos. Só que não deu certo. Separaram. Ela não sabia que estava grávida e se tornou mãe solteira. Foi viver com outro homem. Não deu certo. Depois com outro. Finalmente passou por essas coisas da vida. Está fazendo 6 meses que a Doris descobriu que está com o vírus da AIDS. Ela está aqui no hospital da PUC em Porto Alegre, num quarto de UTI. Pediu para ligar para o senhor vir aqui orar com ela. Eu falei: irmã, é muito longe, eu vou telefonar para um pastor amigo orar com ela. Ela disse: não, pastor, ela não quer outro pastor, ela quer o senhor. Ela está se lembrando de quando era uma garota inocente de 10 anos, quando o senhor a batizou. O senhor precisa vir. Falei: tá bom, hoje é quinta-feira,